Você já ouviu falar da história em que Jesus acalma uma tempestade? É um dos relatos mais impressionantes e cheios de significado. E se eu te dissesse que essa história antiga, registrada no Evangelho de Marcos, tem tudo a ver com as tempestades que você enfrenta na sua vida hoje? Tudo começa no fim de um dia cansativo, às margens do mar da Galileia. Jesus olha para os seus discípulos e diz: "Vamos passar para outra margem." Simples assim. E eles, sem hesitar, entram no barco e o seguem. O que eles não sabiam é que essa travessia se tornaria uma lição inesquecível. O texto bíblico nos conta que, de repente, se levanta um grande temporal de vento. É importante entender uma coisa aqui. Seguir a Jesus não nos torna imunes às tempestades da vida. Pelo contrário, às vezes é justamente no caminho da obediência que as maiores provações aparecem. Não é um sinal de que algo deu errado, mas talvez o cenário perfeito para um milagre. No meio do caos, com o barco já se enchendo de água, os discípulos entram em desespero. Eles encontram Jesus dormindo tranquilamente na parte de trás do barco, sobre um travesseiro. Dá para imaginar a cena? Eles o acordam, não com um pedido de ajuda, mas com uma acusação. "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: "Acalme-se, aquiete-se", e tudo se fez bonança. Só então ele se vira para os discípulos e pergunta: "Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?" A reação deles revela tudo. Tomados de um grande temor, eles perguntam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece?" Eles estavam com Jesus todos os dias, mas ainda não sabiam quem ele realmente era. A falta de um conhecimento profundo sobre a identidade de Jesus os levou ao medo e à incredulidade. E é aqui que a história deles se conecta com a nossa, para enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Precisamos saber, de verdade, quem é Jesus. Quando uma tempestade surge, dois gigantes costumam aparecer: o medo e a ansiedade. Vamos ver como essa história nos ensina a vencer ambos. Primeiro, o medo e a incredulidade andam de mãos dadas. A pergunta de Jesus aos discípulos mostra essa ligação. Aqueles homens eram, em sua maioria, pescadores experientes. Se eles acharam que iriam morrer, é porque a tempestade era realmente assustadora. A acusação que fizeram a Jesus nasce desse medo profundo. Eles não entendiam que aquele que os chamou para atravessar o mar era o próprio Criador do mar. A incredulidade deles estava ligada ao conceito fraco que tinham sobre quem Jesus era. Conhecer verdadeiramente a identidade de Jesus, o Filho de Deus, o Senhor da criação, nos dá a base firme para vencer o medo. Quando sabemos quem está no nosso barco, a tempestade lá fora perde o seu poder sobre nós. Segundo, a ansiedade. A ansiedade é aquela inquietação que nos rouba o sono e a paz. Enquanto os discípulos se desesperavam, Jesus dormia. Como isso é possível? Ele não era indiferente ao perigo. Ele dormia porque tinha uma percepção clara de quem ele era e qual era a sua missão. Ele sabia que sua hora ainda não havia chegado e que não seria uma tempestade que interromperia o plano de Deus para a sua vida. Ele descansava na soberania do Pai. E aqui está a chave para nós. Quando temos uma percepção clara da nossa identidade em Cristo e do propósito de Deus para as nossas vidas, nós também podemos descansar, mesmo no meio da agitação. A Bíblia nos diz, em Efésios, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo poder e domínio. Essa é a nossa identidade espiritual. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quando essa verdade se torna real em nosso coração, a ansiedade perde espaço para a confiança. Ter um conhecimento consistente sobre a vida e a obra de Jesus nos capacita a enfrentar os obstáculos com maturidade. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé fundamentada em quem Ele é. Isso transforma nosso medo em confiança e nossa ansiedade em descanso. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor Deus, obrigado por esta palavra que nos ensina tanto. Assim como os discípulos, muitas vezes nos deixamos levar pelo medo e pela ansiedade quando as tempestades da vida se levantam. Perdoa-nos pela nossa incredulidade. Ajuda-nos a conhecer Jesus de uma forma mais profunda e verdadeira. Que o conhecimento da sua identidade, do seu poder, nos dê a fé necessária para vencer o medo. E que a consciência da nossa identidade em Cristo nos dê a paz para descansar em Ti,
mesmo em meio à turbulência. Que possamos sempre nos lembrar que o Senhor está no nosso barco e que contigo podemos atravessar qualquer tempestade. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por nos assistir e, se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Até a próxima oportunidade.